Flamengo toma 3 gols em 10 minutos do Grêmio, perde lá na Arena, deixa escapar a segunda e a terceira colocação e a chance de diminuir para 6 pontos a distância com o Botafogo. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Flanagem Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, eu agradeço a todos que acompanham o canal, né? Peço àqueles que não são inscritos, que estejam aqui pela primeira vez, que façam sua inscrição, que curtam os vídeos. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e que continuem aqui conosco. Peço também aqui de antemão uma desculpa por tanto tempo que eu estou aqui sem fazer um vídeo, principalmente um vídeo de análise, né? Existem algumas questões que justificam isso, mas a gente está tentando pelo menos manter as notícias, as informações para vocês quase que diariamente, né? Então sejam bem-vindos ao canal Flanagem Rubro-Negro. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa infeliz derrota aí do Flamengo ontem na Arena do Grêmio por 3-2 de virada, né? E deixou aí o Flamengo escorrer pelas mãos essa chance de encostar no Botafogo, jogar uma pressão para quem sabe, né, dado a tantos erros, tanto caos, tantos sobes e desces, uma possibilidade de salvar essa temporada que já foi dada há tempos como uma temporada para se esquecer. Aliás, para se esquecer não, para usar como exemplo de como não fazer, como não repeti-la. Então é isso, galera. Falando um pouco sobre o jogo, né? O Flamengo ontem, né, mesmo com aquela motivação que se tem de um novo trabalho, de um novo técnico, de uma mudança de um grupo de pessoas ali que estava gerenciando, comandando o futebol, que não agradava, que não tinha uma boa relação, mas mesmo com essa simples motivação, o Flamengo ontem mostrou-se, né, mostrou ser a sua versão que foi mais comum em 2023. O Flamengo foi soberbo, o Flamengo foi displicente, o Flamengo foi preguiçoso, o Flamengo foi indiferente e o Flamengo esteve desorganizado e sem competitividade na maior parte do jogo. O Flamengo ontem, na minha opinião, jogou cerca de 1/4 dos 90 minutos que se tem uma partida de futebol, né? E aí a gente vê a capacidade que eles têm, porque nesse 1/4 o Flamengo criou boas oportunidades. No outro momento, mesmo não estando tão bem, achou o gol que estava dando a vitória e depois resolveu acordar, aí já não adiantava mais, depois estava perdendo de 3-1, com 3 gols em 10 minutos, com muitas falhas, né? O Flamengo ainda tentou ir para cima, teve o controle do jogo, mas conseguiu diminuir num lance de bola parada, né? O gol do Luiz Araújo, mas ainda assim não foi suficiente para impedir pelo menos a derrota e manter-se ali no terceiro lugar e diminuir pelo menos 1 ponto a distância com o Botafogo, que agora tem um jogo a menos, né? Então o Flamengo ontem tomou um choque de realidade para aqueles torcedores que estavam de repente começando a ter uma esperança. Será, gente? Será que o Tite vai chegar? Nós vamos começar a desenvolver, crescer e de repente jogar uma pressão. 2009 foi assim e tal. Todo esse sonho que começou a se construir numa temporada que a gente já apanhou bastante. Eu acho que ontem foi por água abaixo, foi um choque de realidade, como eu disse, e fez com que o torcedor flamenguista mais uma vez se aborrecesse, fosse dormir triste, fosse dormir desiludido, ou não também, né? Dependendo de como você está. Com relação ao jogo do Flamengo, né? Como eu falei, o Flamengo fez ali uns primeiros, 15, 20 minutos bons, né? Contra o Grêmio que estava assustado, o Grêmio que vem, né, de uma fase ruim, perdendo muitos jogos, né? Um Grêmio que vem abatido, mas mais uma vez o Flamengo mostrou ser essa instituição de caridade maravilhosa que a gente conhece, que adora ajudar aquele próximo que precisa, ele adora, como se diz, ressuscitar defuntos, ele adora fazer com que aquele jogador, coitado, que não marca não sei quantas partidas, finalmente volte a balançar as redes, isso quando não faz 2 no Flamengo, né? E ontem foi mais ou menos isso que aconteceu novamente, essa história se repetiu. Percebeu-se ontem, né, como eu vinha falando, o Flamengo começou bem, o Cebolinha, que saiu jogando, depois até o Tite falou na coletiva, que foi uma questão de preservar a parte física de Bruno Henrique, né, na minha opinião ele aproveitou até bem, foi um dos melhores do Flamengo, né, por incrível que pareça, é um jogador que não vem bem, mas ontem eu acho que ele esteve à vontade, talvez por já conhecer ali a casa, ele teve as principais saídas ali, saídas que eu digo, opções de ataque do Flamengo, pelo lado esquerdo, claro. Por lá, construiu uma bela jogada que o Gerson perdeu um gol já dentro da área, logo no início da partida, poderia ter sido 1-0. Teve outros lances, também foi dele o gol que praticamente ele fez sozinho.
ele ganhou uma disputa, de novo uma bola acelerada pelo Thiago Maia, igual no gol contra o Vasco, ganhou uma disputa do primeiro zagueiro, acho que foi do próprio Jeromel, disputou ali, né, com vontade, coisa que a gente não está vendo nessa equipe muitas vezes, dentro da área com outro marcador do Grêmio, se levantou rapidamente do choque, driblou, né, logo que se levantou, belamente ali, lindamente driblou o zagueiro e o goleiro e chutou para o gol já sem nenhuma proteção. Fez um belo gol no momento que o Flamengo já vinha mal de novo, né? Mais uma vez, assim como foi contra o Vasco, o Flamengo teve cerca de uns 15 minutos ali, no máximo 20, na partida inteira, que o Flamengo foi o Flamengo que a gente quer ver. Foi o Flamengo que pressionou, que assustou, que conseguiu construir alguma coisa, né? Mais contundente as ações e saiu alguma coisa ali. No primeiro tempo, ainda nesse ímpeto que eu estou falando, teve ainda uma falta batida pelo Arrascaeta, né, que rasteirinho, o goleiro foi bem. Teve um outro lance agora pelo lado direito, que o Gerson ganhou também ali numa tribulação do Flamengo, ele disputou uma bola, saiu com a bola, chutou mal, poderia ter saído também ali uma melhor jogada e o Flamengo fazer 1-0 naquele momento. E depois, no segundo tempo, as duas equipes voltaram ali meia boca, parece que o Grêmio já estava ali meio que aceitando, meu Deus, a gente está mal, a gente vai perder mais uma, poxa vida, de novo pro Flamengo. E o Flamengo estava estamos ganhando aqui 1-0 e pá, tá bom, vamos ficar por isso mesmo. Foi o que pareceu que aconteceu. Contudo, né, talvez até pela pressão, o Renato Gaúcho mudou um pouco, né, a forma do que o Grêmio estava se apresentando. Tinha 3 zagueiros até certo momento da partida. Lançou ali mão de algumas substituições, né? Eu acho que o limiar, né, a divisão do jogo de ontem foi essa. O Renato Gaúcho mudou a sua equipe, tá? Tornou sua equipe mais ofensiva, percebeu que o Flamengo estava acomodado, adiantou suas linhas, empurrou o Flamengo, incomodou o Flamengo, o jogo do Flamengo, colocou jogadores jovens, jogadores que têm motivação, jogadores que precisam, querem mostrar serviço, e em 10 minutos esses jogadores todos participaram das jogadas que fizeram os 3 gols, né? Esses jogadores mais jovens. E o Flamengo, contra a partida, as substituições não deram certo, né? Enquanto que para o Grêmio as substituições mudaram o jogo para melhor, o Flamengo mudaram para pior, né? A saída do Everton Cebolinha, não dá para a gente criticar 100% o Tite, porque qualquer um de nós, torcedores, se estivéssemos como treinador, né, por tudo que aconteceu, ia falar, pô, eu vou manter o Cebolinha e não vou colocar o Bruno Henrique em campo, seria uma loucura, né? Então não dá para criticar o Tite. Contudo, essa substituição, né, juntamente com a do Pulgar, depois em entrevista coletiva, fazendo parênteses aqui, o Tite até explicou que o Pulgar precisou sair porque ele vinha tendo uma questão clínica, né, vinha tendo uma virose, não estava se sentindo bem, tanto que ele já saiu no intervalo, já foi ser medicado e tal. Mas a saída dessas duas peças, na minha opinião, Pulgar e Everton Cebolinha, fizeram com que o Flamengo saísse do jogo, parasse de jogar, né? Entrou, se você pegar por nome, o Flamengo entrou com o Everton Ribeiro no primeiro momento, no lugar do Pulgar. Depois, numa substituição dupla, veio com Bruno Henrique e Gabigol. Você vê essas 3 peças, pegar ainda de 2019 para cá, né? Peças importantíssimas, jogadores consagrados já no próprio Flamengo, que poderiam alegrar a torcida e fazer que qualquer adversário tremesse. Mas na prática não foi o que aconteceu. Todos 3 que entraram, cada um no seu tempo, estiveram mal. Gabigol praticamente não participou do jogo, pouco fez, né? Menos ainda do que fez contra o Vasco, pelo menos ele correu, se demonstrou vontade, participou da jogada do gol. O Bruno Henrique ontem estava irreconhecível, né? Errou tudo que tentou, inclusive o primeiro erro dele, né, culminou no gol de empate do Grêmio. Depois ainda errou de novo, que gerou uma jogada, que depois saiu outro gol do Grêmio. Então, assim, evidencia um erro que já vem de muitos treinadores no Flamengo. Se a gente for pegar aí para trás, vai passar por Dorival, Renato Gaúcho, enfim. Muitos treinadores não conseguem fazer o que essa saída do Flamengo, o início da construção do primeiro terço ali, da construção da jogada de ataque, né, da jogada ofensiva, que o objetivo do jogo é esse, né, do futebol é esse, fazer o gol. Então o início dessa construção ali no primeiro terço já é mal com muitos treinadores, e assim permanece. Então, assim, você não muda, e aí tirando um pouco aí o peso da culpa do treinador, apesar de que é um tipo de situação que o treinador tem que perceber, mas pelo pouco tempo de trabalho que o Tite tem, dá pra gente aliviar de momento essa parte do treinador. Mas é perceptível que a saída do Flamengo é uma porcaria, já não é de hoje, e piorou nas mãos de Vitor Pereira,
piorou na mão de Jorge Sampaoli, que vieram com as ideias de jogar com goleiros, 2 zagueiros ali, 3 jogadores, todo mundo lá na frente. O Flamengo não se adaptou a isso até hoje, e agora nós temos um problema já que já era ruim, já era antigo, que se agravou nesse ano, e o Tite vai ter que corrigir isso o quanto antes, porque isso tem matado o jogo do Flamengo. Quando uma equipe adversária percebe isso, faz uma marcação mais alta, dificulta, causa um desconforto para o Flamengo sair jogando, o Flamengo começa a errar tudo, o Flamengo começa a perder bola, começa a tomar pressão e perde as partidas facilmente, né? E mais especificamente no jogo de ontem, esse sim é uma coisa que a gente percebe nas últimas partidas, inclusive contra o Vasco foi assim. O Flamengo, que em algum momento, com o resultado na mão, positivo, né, ganhando a partida, se posiciona para tentar se explorar um contra-ataque, né? O Flamengo mostrou falta de qualidade técnica, porque errou todas as tentativas de sair no contra-ataque, uma ou outra que o Flamengo acertou ainda no início do segundo tempo, né? Tanto é que muitas dessas saídas combinaram lances perigosos para o Grêmio, inclusive de gols. Faltou velocidade, né? E faltou organização para fazer isso. Então, até certo momento da partida, o Flamengo estava bem, tinha tudo para explorar ali uma fragilidade que o Grêmio apresentava, demonstrava, porque o Grêmio fazia linhas distantes uma entre a outra, o que criava espaços, criava buracos, fazia marcação individual, aquele tipo de marcação que o Renato Gaúcho gosta, que o zagueiro sai na caça, sai em perseguição do atacante, e isso um atacante veloz consegue fazer rápido. O pivô, o Pedro, que já foi muito bom nisso, não acertou nada ontem, foi praticamente anulado pelo Jeromel, né? Mas tinha todo esse cenário positivo para o jogo do Flamengo. Cenário esse que na Copa do Brasil o Flamengo soube aproveitar muito bem, inclusive lá mesmo, na Arena do Grêmio. E saiu de lá, se eu não me engano, agora com 2-1, 2-0, que poderia ter sido muito mais, né? Então, assim, no jogo de ontem, o Flamengo não aproveitou isso, né? O Grêmio te dava todas essas ferramentas. E nesse tipo de cenário você tem que acelerar, você tem que ter mais qualidade nos passos e acelerar. E o Flamengo não fez isso, nem nesse cenário, não soube aproveitar, e nem quando resolveu jogar numa espécie de contra-ataque, que, repito, tal qual aconteceu como o Vasco, errou tudo que tentou praticamente. Todas as saídas, recuperava a bola, o time começava a subir, tocou errado, perdia de novo. Aí recuperava de novo, perdia de novo. Então o Flamengo não conseguiu encaixar esses ataques, nenhuma vez, esses contra-ataques, direito. Né? E isso teve um peso na partida, porque até nessas iniciativas, nessas tentativas, o Flamengo perdeu a bola e tomou gol. Vamos pegar um gancho disso. O Flamengo teve em vários momentos da partida, o Tite até falou isso na coletiva, um certo controle do jogo, porque o Grêmio no momento estava deixando o Flamengo jogar, estava mal, estava assustado, estava meio perdido, e o Flamengo tinha um controle no sentido de ter o posse de bola, tocava para lá, tocava para cá, aí o Grêmio tirava, rapidamente o Flamengo se posicionava, recuperava a bola. Teve um momento ali que o Flamengo controlou de fato a partida. Contudo, quando o Flamengo perdia essa bola, né, ou seja, vamos dizer assim, numa retomada do seu adversário, o adversário roubou a sua bola, impediu um ataque seu, interceptou um passe, aí esse adversário vai começar a se organizar para te atacar, né, para aproveitar que você estava subindo, está desorganizado, está numa outra montagem, né, para te pegar de surpresa, aproveitar os espaços ali que você possa estar deixando. Beleza, dito isso, você tem duas opções. Aliás, você tem, na minha opinião, 2 movimentos obrigatórios que uma equipe tem que fazer, né, quando isso acontece, nesse cenário. O primeiro deles, tentar recuperar a bola o mais rápido possível, ou minimamente retardar a velocidade ou a saída da equipe adversária. Nem que seja um carrinho que joga a bola para a lateral, uma falta que você faz e para ali a saída da equipe adversária. Só que o Flamengo, naquele momento, tinha Arrascaeta e Pedro, eu não sei se o Cebolinha já tinha saído, mas enfim, principalmente esses dois aí, que não faziam essa primeira linha, esse combate. A gente já estava nessa primeira linha. Então, assim, vamos pensar numa guerra. Nós temos 3 linhas de defesa para impedir que as tropas inimigas cheguem aqui no nosso fronte, no que a gente está tentando defender. Você já perdeu a primeira linha todinha ali. O exército adversário só tem mais 2 para vencer. Então, assim, já estava inutilizado. E o segundo passo, o segundo movimento, melhor dizendo, é você se reorganizar defensivamente. O que o Flamengo fez em alguns momentos, com um pouco mais de organização, um pouco mais de velocidade, mas que depois virou caos, principalmente depois que tomou o gol. E o Tite falou isso na coletiva, faltou a maturidade, faltou a naturalidade de aceitar que o adversário foi lá e fez um gol em você, mas não se abalar com isso.
respirar fundo, se reorganizar, voltar para o jogo, concentrar, entendeu? Vamos lá, ainda dá. Então faltou isso. Isso também demonstra uma fragilidade que aumentou durante o ano, com tantas decepções, com tantas apresentações medonhas, com tanto desastre que o Flamengo teve nesse ano, né? Faltou sim essa maturidade, mesmo sendo em sua maioria jogadores muito experientes, muito acostumados com o Flamengo. Ainda falando um pouco sobre a coletiva, foram perguntadas, claro, várias questões ao Tite, inclusive sobre o porquê o do Pulgar saiu. Já falei aqui, estava numa espécie de uma virose, questão clínica, não aguentava mais, teve que sair. Inclusive, infelizmente, ele vai estar fora dos 2 próximos jogos, contra a Santos e contra a Red Bull Bragantino. Um por causa provavelmente selecionável, o outro por conta da suspensão do cartão que tomou ontem. A Everton Ribeiro também está fora. E ele foi questionado sobre isso, né? Ele disse que vai ter que trabalhar, porque ele sabe da importância, da sustentação que esses 2 volantes, Thiago Maia e Pulgar, têm dado ali ao meio de campo do Flamengo, né? E um já vai estar fora nas próximas partidas. O Tite vai ter que trabalhar com essa questão, né? Com isso. Ainda falando sobre o Bruno Henrique, né? Já era sabido que ele ia ser poupado por questões físicas, de desgaste, que ele vinha jogando muitas partidas, né? Contudo, ontem o Bruno Henrique foi uma negação. A gente já falou aqui, nem ele, nem Gabigol, nem Everton Ribeiro, os 3 que entraram, 3 medalhões, 3 que estão renovando. Vou abrir aqui um parênteses, volto a dizer, eu sou contra, já falei isso nas lives que a gente faz aqui, aliás, fica o convite, a gente faz uma live aqui com os canais parceiros Cadu, SRN e Ligados no Fla 1971, com Wagner Lemos, e claro, falar de Rubro Negro, toda segunda-feira às 9 horas da noite, às 21 horas, tá? Então convido todos a participar da próxima live. Eu sou contra a renovação de jogadores durante a temporada. Eu sou contra, mas é porque o contrato dele ia acabar, mas é porque tinha pressão do Palmeiras, o Palmeiras queria levar. Será que o Palmeiras queria levar mesmo, nesse preço todo, nesse valor todo? Às vezes eu acho que o Flamengo podia ter pagado para ver. Não, beleza, então vai lá negociar com o Palmeiras. Sabe, assim, eu acho que os termos com que o Flamengo renovou, tá renovando ainda, né, com Bruno Henrique e Gabigol, nessa fase que ele tá, meu amigo, 5 anos de contrato, quase 2 milhões de salário, pelo amor de Deus, sinceramente, olha, não é ser ingrato ou não reconhecer a idolatria que ele criou aqui no Flamengo, ou tudo que ele já entregou aqui, afinal de contas, são 153 gols, se eu não me engano, com a camisa do Flamengo, é gol pra caramba, a gente é muito grato. Mas assim, nesse momento, já que o contrato dele é só dezembro do ano que vem, eu não renovaria agora de jeito nenhum. E não nesses termos, parece que ele está ganhando uma promoção, jogando nada, ganhando uma promoção, isso não existe. Isso não existe, entendeu? Eu faria o contrário, falei, vamos ferrar o ano aqui, vamos ver como é que o Gabi vai vir aqui em 2024, a gente volta a falar em renovação. Bruno Henrique, um pouco diferente, assim como Everton Ribeiro, porque o contrato está acabando agora. Mas ainda assim, como Flamengo, começou um novo trabalho, mandou o São Paulo embora, Tite vem aí, vamos aguardar, vamos falar em renovação com ninguém por enquanto, independentemente de pressão, mas a gente sabe como essas coisas funcionam, mas volto a dizer, esse tipo de coisa atrapalha e atrapalhou, está atrapalhando na minha opinião, tá? Bruno Henrique parece que foi só o negócio dele desenrolar, o futebol foi pro saco, não jogou bem contra o Vasco, não jogou nada ontem contra o Grêmio, talvez tenha sido uma das piores atuações do Bruno Henrique na temporada. E aí deu no que deu, né? Retomando aqui, o Tite falou sobre essa questão do Bruno Henrique, que ele não tinha condições de jogar uma partida inteira, então ele preferiu lançá-lo no segundo tempo, para jogar uma fração da partida, e lançou o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha não é um jogador ruim, está numa má fase, mas não é um jogador ruim, né? E na minha opinião deu conta do recado, né? Já falei aqui que para mim foi um dos melhores do Flamengo nesse jogo de ontem. E aí, para fechar, os pontos que eu tirei aqui da coletiva, né? O Tite, quando foi perguntado sobre a preocupação que a torcida tem com o sistema ofensivo do Flamengo, todos esses jogadores estão mal lá da frente, a Arrascaeta morto, a condição física do Arrascaeta ainda está muito abaixo, parece que ele já tem 45 anos, né? Dentre esses outros medalhões que eu já falei, ele se saiu aí dizendo que essa questão de ser um conjunto, né? A equipe de futebol é um conjunto, e que essa responsabilidade é dividida entre todos, né, que é um esporte coletivo e tal, mas falou que todos têm condições de crescer. E aí, se a gente for pegar de fato, assim, eu sei que é difícil falar quando a gente já está tão assim, abatido, abalado, mas é um trabalho novo que se inicia no meio de um furacão, então realmente eu acho que o torcedor rubro-negro mais sensato, ele tem que pensar em torcer para o Flamengo pelo menos não ficar de fora da Libertadores, ainda que seja sem ser a vaga direta, né? Mas eu não acho que o Flamengo vai ficar nessa. Eu acho que o Flamengo vai para a fase de grupos direto.
E torcer para que em 2024 esse trabalho comece a entregar bons resultados, porque realmente ontem foi esse choque de realidade, como eu já disse, e mostrou claramente que não é mágica, que não é porque chegou uma galera nova, por mais experiente que o Tite seja, e de uma hora para outra o time vai voltar a jogar lindamente como já foi um dia, né? Infelizmente essa é a lição que ficou na partida de ontem, tá? Então é o começo do trabalho, vamos estar aqui torcendo sempre para quem quer que seja e quem quer que esteja à frente do Flamengo para fazer um bom trabalho. E meu amigo, agora é torcer, como já falei, para que ano que vem seja bem diferente do que foi esse ano, e para fechar, tá mais do que notório aí que o Flamengo precisa de peças urgentes nesse elenco, precisa de renovar esse seu elenco. Beleza, galera? Peço mais uma vez aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal, né? Eu espero que vocês gostem, curtam aí nossos vídeos, compartilhem com seus colegas aí. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!